Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 27. Tendo saído para se pôr a caminho, veio um homem correndo e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20, de 13 a 16, Deuteronômio 5, de 17 a 20. Ele respondeu: Mestre, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Jesus, pondo nele os olhos, amou-o e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, vende quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, entristecido por essa palavra, retirou-se desgostoso, pois tinha muitos bens. Jesus, olhando em roda, disse aos seus discípulos: Quanto é difícil que entrem no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos assombravam-se das suas palavras. Mas Jesus de novo lhes disse: Meus filhos, quanto é difícil entrarem no reino de Deus os que confiam nas riquezas. Mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles, de cada vez mais admirados, diziam uns para os outros: Quem pode logo salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse: Para os homens isto é impossível, mas para Deus, porque a Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Comentário Marcos 10, de 17 a 27, São Beda. Certo homem ouvira do Senhor que apenas os que querem ser semelhantes aos pequeninos são dignos de entrar no reino dos céus, e por isso pediu que se lhe expusesse não em parábolas, mas claramente, pelos méritos de quais obras se poderia alcançar a vida eterna. Por isso se diz: tendo saído para se pôr a caminho, veio um homem correndo e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Por um só é bom, não se deve entender somente o Pai, mas também o Filho, que disse: Eu sou o bom pastor. João 10, 11. Mas também o Espírito Santo, pois foi dito: Vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lucas 11, 13. Com efeito, a própria una e indivisível Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é, sozinha, o único bom Deus. Portanto, o Senhor não nega ser bom, mas dá a entender que é Deus. Não diz não ser o bom mestre, mas testemunha que não há nenhum bom mestre afastado de Deus. Deve-se notar que a justiça da lei, guardada em sua época, não conferia aos que a escolhiam não somente os bens da terra, mas também a vida. Por isso o Senhor disse, de modo consequente, ao que perguntava pela vida eterna: Tu conheces os mandamentos? Não cometerás adultério, não mates. Esta é a inocência infantil que se propõe que imitemos se quisermos entrar no reino de Deus. Por isso se segue. Ele respondeu: Mestre, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Não se deve pensar que este homem tenha interrogado o Senhor com o desejo de tentá-lo, como pensaram alguns, ou que tenha mentido sobre sua vida, mas que confessou simplesmente o modo como tinha vivido, coisa que fica evidente pelo que se acrescenta. Jesus, pondo nele os olhos, mostrou-lhe afeto e disse-lhe: Se fosse tido como réu por culpa de mentira ou simulação, de modo nenhum se diria que Jesus
tendo examinado os segredos do seu coração, amou-o. O Senhor ama, com efeito, aqueles que guardam os mandamentos da lei, por menores que sejam. Mas, não obstante, mostrou o que faltava na lei àqueles que desejam ser perfeitos. Pois não vim abolir a lei, mas para cumpri-la. Mateus 5,17. Por isso se segue. E disse-lhe: uma coisa te falta. Vai, vende quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Pois quem quiser ser perfeito deve vender o que tem, não em parte, como fizeram Ananias e Safira, mas tudo. Pois segue o Senhor aquele que é seu imitador, e caminha por suas pegadas. Segue-se, mas ele, entristecido por esta palavra, retirou-se desgostoso. Mais uma vez que há muita distância entre possuir e amar o dinheiro, razão pela qual Salomão não disse quem possui, mas quem ama as riquezas não tirará delas fruto. Eclesiastes 5,9. O Senhor explicou aos discípulos, assombrados, as palavras da sentença anterior. Por isso se segue. Mas Jesus de novo lhes disse: meus filhos, quanto é difícil entrarem no reino de Deus os que confiam nas riquezas. Onde se deve notar que não disse ser impossível, mas quanto é difícil. Com efeito, o que é impossível não se pode fazer de modo algum. Já o que é difícil se pode com trabalho. De que maneira, pois, José de Arimateia, no Evangelho de Mateus, ou muitos ricos no Antigo Testamento, entraram no reino de Deus, senão porque aprenderam a encarar as riquezas como um nada, ou a abandoná-las completamente, sob a inspiração do Senhor? Já num sentido mais elevado, é mais fácil Cristo sofrer por aqueles que ama do que poderem ser convertidos os amantes deste mundo. Pelo termo camelo, quis que compreendêssemos ele mesmo, pois carregou o peso de nossas enfermidades. Pelo fundo da agulha, denominou as grandes aflições da paixão, pelo qual dignou-se de algum modo, reparar a veste rasgada de nossa natureza. Segue-se, eles, e cada vez mais admirados, diziam uns para os outros: quem pode logo salvar-se? Uma vez que a multidão de pobres que pode ser salva é incomparavelmente maior que a dos ricos que se perdem, os apóstolos compreenderam que todos os que amam as riquezas, mesmo se não puderem se apoderar delas, são contados no número dos ricos. Segue-se. Jesus, olhando para eles, disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. O que não devemos compreender como se os avarentos e soberbos fossem entrar no reino dos céus com a avareza e a soberba, mas é possível a Deus convertê-los da avareza e da soberba para a caridade e a humildade.